Olá, nós estamos de volta com o nosso debate. Hoje nós estamos recebendo a socióloga Lídia Valesca e a psicóloga Carolina de Lourdes. Nós vamos continuar debatendo sobre o nosso assunto, que é sobre as tribos adolescentes. Lídia, de onde a gente pode perceber os primeiros movimentos, os primeiros grupos que surgiram no contexto histórico mesmo, para a gente ter noção assim, do porquê dessa explosão dos grupos, das tribos de hoje em dia? É importante lembrar que as tribos, esse conceito de tribos urbanos, ele é urbano. Quer dizer, então você vai ver que as tribos, elas não são percebidas, né, no meio rural. Ela é uma experiência urbana. A tribo, né? Por quê, né? Porque a metrópole é o lugar da diversidade. Porque a cidade é o lugar da diversidade. E é esse lugar tão diverso, né, que os grupos vão criar mecanismos de autorreconhecimento. Agora, certamente, né, a gente conversava antes do programa começar, que isso é muito antigo e que esses grupos, eles, desde do surgimento das primeiras cidades, eu diria, que vai ver presenças de segmentos dessa natureza. Mesmo que eles não se reconhecessem como tribo, né? Mas como grupo político, grupo de jovens, grupo, enfim. Não havia essa consciência ainda de fazer parte. Não havia essa consciência muito clara, né? Agora, a sociologia faz referência, né, a uma escola, que é a escola de Chicago, que é uma escola americana, que faz referência aos guetos, né, que existiam em Chicago, inclusive parte desses guetos, eram formados por jovens. No Brasil, a gente pode mencionar os hippies, né, que eram grupos contestatórios. No caso de Chicago, eram grupos que viviam à margem da sociedade, mas que eram grupos que tinham uma visão, eu diria, de mundo e de valores que diferenciava-se. Enfim, então a gente vai ver que o boom disso é no momento em que a gente vive agora, né? Nesse momento que a gente pode chamar de pós-moderno, né? E esse momento que a gente vai chamar de pós-modernidade é o momento em que você precisa encontrar o seu lugar no mundo. Quer dizer, onde parece, a impressão que eu tenho é que os valores ditados pela religião, pela família, né, é como se eles realmente se fragilizassem. E que os jovens, isso acontece em todas as fases da vida, mas os jovens adolescentes, eles procuram encontrar um lugar no mundo, e esse lugar, muitas vezes, é o lugar de padrões de grupos, sejam grupos fechados, como nós falamos aqui, como de grupos de qualquer natureza. Ele tenta encontrar a sua marca identificatória, né? Agora, isso acontece muito nesse momento atual, porque a gente está vivendo a sociedade massificada, né? E tudo se massifica, né? E tudo se mercantiliza. Então, aquilo que era algo contestador, até romântico, etc., isso acabou virando um produto a ser vendido. Então, hoje em dia, a gente pode perceber, então, que essas tribos urbanas que são formadas, elas não têm muito aquele teor, assim, espontâneo, de valores, de ideologias, e hoje em dia virou uma coisa mais estética. Isso, muito bem. É a questão estética. Porque foi apropriado. E aí você vai ver que, por exemplo, no caso do emo, que nós falamos aqui, é um grupo, inclusive, que eu não tenho ainda tido muito contato, mas é do meu interesse estudar, né? Mas, por exemplo, é um grupo que surgiu de uma relação que é uma relação profundamente marcada pela estética, né? Pela estética, pelos valores, que são valores, eu diria, do sentimento, muito arraigado à literatura, poesia, etc. e tal, mas que tem um padrão que é estético. Você reconhece um emo pelo corpo dele. Pelo corpo. Havia uma época dos meninos do jiu-jitsu, que era... eles raspavam o cabelo, tinham um corpo musculoso, normalmente o corpo tatuado e tal. Então havia um reconhecimento disso.
Essa é uma questão importante de lembrar. Agora, a minha preocupação, que vai de encontro à tua pergunta, é que, porque isso virou produto a ser consumido, o que vai acontecer? A sociedade, o mercado vende isso. Então, as pessoas aderem a isso comprando essa ideia. E não como antes, como os grupos que nós falamos aqui, eu falei aqui. Grupos contestatórios, grupos que tinham um posicionamento ideológico e tal. Acabam não vendo, assim, a consciência, não é? Eles não, de certa forma, algumas pessoas participam dessas tribos, desses grupos, mas eles nem sempre se perguntam o porquê, o que é que eles vão buscar, o porquê que eu estou fazendo parte, né? Não há muito essa questão da consciência, assim, do senso crítico. Carolina, como é que a psicologia ela pode explicar essa necessidade, esse boom, né, das tribos urbanas? O pai da psicologia da adolescência é chamado de Stanley Hall, né? E aí ele vem estudando todo esse processo de formação até chegar à maturidade, nessa questão de inclusão no meio, que o meio também tem essa participação importante na construção desse ser. Além dele, da psicologia, também temos Piaget, né? Também temos que ele fala sobre os estágios também do desenvolvimento humano, e ele classifica que o adolescente, né, saindo da infância, passando pela puberdade até chegar à adolescência, ele passa por diversas experiências. E nessas experiências ele vai aprendendo a lidar através da assimilação e da acomodação, que são requisitos importantes para Piaget. Nesse momento ele associa uma experiência, ele vê o que acontece ali, e a partir daquela experiência ele acomoda o registro dela, né? O resultado dela, ele acomoda como sendo uma verdade. Okay. Já para Erik Erikson, ele trabalha também com essa ideia de estágios, de fases, né? E ele trabalha também com essa ideia de que o adolescente precisa de uma identificação. E nesse processo de independência, de busca de independência, ele encontra a responsabilidade, ele encontra a questão da liberdade e da escolha. Então, Erik Erikson, ele trabalha também com sempre diversidade, né? Entre a independência e a necessidade de ideologia, né? A necessidade de uma identidade versus uma não identificação. E aí ele coloca como esse conflito, sempre entre conflitos, esse adolescente consegue se estruturar junto ao meio dele, né? É uma fase muito importante, porque é praticamente a construção, não é, do adulto, né? Porque não está, saiu já da infância e está indo para o mundo adulto e às vezes procura referência, procura inspiração em algum grupo, em alguma pessoa, e é importante ele E é interessante nós vermos que são teorias que não são de hoje, né? E são teorias que estão muito presentes. Aí basta nós estarmos no meio para vermos como isso realmente faz sentido, né? E hoje, mais do que nunca, temos que dar aos nossos jovens essa necessidade de responsabilidade. Ele tem que se sentir responsável pelo seu existir, pelas suas escolhas e arcar com elas conscientemente, né? E a liberdade que eles também vão ter de maneira assistida, né? Uma liberdade assistida.